Bem, meus irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aí para o finalzinho já da carta de Paulo aos Gálatas, agora o capítulo 5, e vamos até o 6, para terminar o estudo completo desta tão importante carta escrita por Paulo, uma das primeiras cartas, talvez a mais antiga das cartas do Novo Testamento, que trata de um assunto muito teológico, muito difícil, porque diz respeito à relação da salvação pela fé, a salvação pela graça, com as obras da lei, Então, aí um ponto de dificuldade da igreja ao longo de toda a história foi justamente entender, de fato, qual é o relacionamento das chamadas obras da lei com a questão da salvação pela graça. Hoje nós vamos meditar nos versículos 1 a 12, e como sempre nós vamos fazendo uma tradução aqui e meditando então passo por passo. Nós vamos orar nesse momento, suplicando a bênção do Senhor sobre nossas vidas, pedir para o reverendo Lucas nos dirigir nessa oração. Seja conosco, Deus, tua presença, a graça da iluminação dos nossos corações através do teu Santo Espírito, de forma que goteje sobre nós a tua doutrina, Deus. E assim tenhamos prazer na tua lei, que é santa, é agradável e perfeita. Em tudo pedimos mais apego à pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Sim, Deus, é por Ele que oramos. Amém. Ok, vamos então começar aqui a leitura de Gálatas 5, versículos 1 a 12. Pode projetar aí, isso. De passar para... O tema que eu estou dando para essa parte do texto é a liberdade da fé. Como os irmãos percebem, Paulo está tratando já há um bom tempo aí na carta com essas expressões, escravidão, liberdade. Ele usou os exemplos de Sara e Agar como tipos, uma tipologia da liberdade e da escravidão. Nós vimos no último estudo ele usando essas figuras e mostrando que quem está na fé, quem entendeu a salvação pela graça, está na liberdade dos filhos de Deus, na liberdade e não na escravidão. E ele agora, então, relembra isso que ele acabou de ensinar no final do capítulo 4, com essa primeira expressão aí que ele diz, para a liberdade. É importante notar que esse termo liberdade, que é o eleutheria no grego, ele geralmente é utilizado, também é utilizado para a libertação de escravos. Tecnicamente falando, quando uma pessoa foi liberta da escravidão, ela tinha essa expressão aí, técnica apontada para ela. Por isso que eu coloco entre parênteses, para a alforria, porque nós temos essa palavra em português, que é uma palavra muito usada no tempo da escravidão no Brasil. Quando se tratava de libertar um escravo, precisava pagar o preço da alforria, para que o escravo, então, pudesse se tornar um liberto. E o Senhor está dizendo que nós fomos libertados por Ele, por Cristo. Mas não apenas Ele nos libertou da escravidão. O que Paulo está dizendo aqui é que Ele nos libertou para a liberdade, para que a gente possa viver, experimentar de fato a vida de alguém livre. Então, observe que ele repete mais uma vez, ele diz assim, para a liberdade, Cristo nos libertou. Duas vezes usa o termo alforriou ou alforria na mesma construção, na mesma frase. Então, Cristo pagou o preço da nossa escravidão para que a gente deixasse de ser escravo, é isso que ele está dizendo, e com o propósito claro de que nós continuássemos livres, que nós entendêssemos o que é a liberdade e experimentássemos então
essa liberdade. Aí está a declaração, então, mais importante já de todo esse estudo. Ele norteia, essa declaração norteia tudo o que Paulo vai dizer daí para frente. É o destaque dado ao status que o Senhor conquistou, que o Senhor comprou para o seu povo. Para a alforria foi que Cristo nos alforriou, ou para a liberdade, Cristo nos libertou. Então agora ele faz um apelo para os Gálatas, ele dá uma ordem para eles. A ordem é: fiquem firmes nessa liberdade. Não troquem essa liberdade, não descartem essa liberdade, não desprezem essa liberdade. Fiquem firmes. O termo significa basicamente ficar em pé. Ficar em pé, a ideia seria não se curve de jeito nenhum para voltar a um estado de escravidão. Fique em pé, essa posição que Cristo conquistou para você não é a de prostrado, porque o servo, o escravo, é aquele que precisa estar prostrado diante do Senhor. Quando Paulo diz então, fica em pé, você não é mais servo. Você não é mais escravo daquelas forças, daqueles poderes que o escravizavam. É claro que nós nos tornamos também servos, mas servos de Cristo. Nós nos prostramos a outro Senhor. Mas nós nos prostramos a esse Senhor voluntariamente, de certa forma. Voluntariamente. Então, é porque nós queremos sim servi-lo. Agora, em relação ao pecado, ou à própria escravidão das obras da lei, essa é uma escravidão involuntária. Ou seja, para que a gente possa deixar de servir ao pecado, deixar de servir ao mal, tem que haver alforria, tem que haver libertação, tem que haver pagamento. E o Senhor Jesus, então, fez esse pagamento para que nós não precisemos mais nos prostrar diante daqueles poderes que nos dominavam. Então ele fala, agora fiquem em pé. Aguentem firme, não voltem a se prostrar, não voltem a se abaixar outra vez. Veja que interessante a expressão, fiquem firmes então, ele diz, e não se deixem novamente submeter. Submeter é se dobrar, se prostrar, se abaixar a jugo de escravidão. Jugo é aquele termo usado frequentemente para descrever o instrumento que se coloca sobre os animais, a fim de poder dirigi-los no campo, para que eles façam o trabalho no campo. Evidentemente, isso é uma agricultura antiga. Hoje em dia é tudo mecanizado nos campos, na maior parte. Quando se coloca o jugo em cima do pescoço do animal, você controla o animal, você leva para onde quiser. Onde você quiser, você leva o animal. E é exatamente isso que nós tínhamos sobre o nosso pescoço. Quando nós éramos escravos do pecado e da lei, Paulo fala. Do pecado, porque somos pecadores, e o pecado está em nós por natureza, nós não temos como resistir a ele. E da lei, porque a lei nos condena por causa dos nossos pecados. Então o Senhor Jesus veio e pagou o preço para tirar esse jugo, tirar essa escravidão do nosso pescoço. Mas o problema dos Gálatas era o quê? Que eles estavam se prostrando outra vez, se dobrando outra vez, diante das exigências impostas pelos pregadores judaizantes, aqueles que iam lá de cidade em cidade, atrás de Paulo, como tantas vezes eu expliquei aqui, falando que Paulo havia pregado muito parcialmente o Evangelho, dado destaque só à graça, só à fé, mas esqueceu de falar que precisava guardar algumas coisas, pelo menos, da lei. Pelo menos algumas coisas, eles diziam. É claro que vocês não precisam guardar toda a lei judaica, diziam os judaizantes, mas vocês, como gentios, têm que, pelo menos, se circuncidar, porque não tem como fazer parte de Israel sem ser circuncidado. Por isso que o grande destaque está aqui em toda a carta para a circuncisão. Mas a gente vê também um destaque um pouco menor
para aquelas outras duas coisas, né, já mencionadas também aqui, a questão da comida, da bebida, dos alimentos puros e impuros, os alimentos permitidos, os alimentos proibidos, e também a questão de respeitar as datas festivas, e provavelmente, né, com grande destaque para o sábado, né, como o dia da lei, o dia do descanso solene do povo de Deus. Então, quando os Gálatas começaram a dar atenção a essas exigências, Paulo disse que eles estavam se submetendo outra vez a esse jugo de escravidão. Agora observe como o verso 2 se reveste de uma dramaticidade, porque o apóstolo Paulo aqui, ele chama a atenção, ele traz o discurso para si mesmo, né? Ele está falando meio que genericamente, olha, vocês, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou, todos nós, então vocês aí fiquem firmes, não se abaixem outra vez, não se tornem servos novamente. Mas agora ele traz o discurso para ele mesmo, ele usa um termo vocativo, ele diz, vejam bem, seria isso que ele quer dizer. Vamos esclarecer aqui as coisas de uma vez por todas. Vejam bem, mais ou menos isso. Aí ele diz, eu, Paulo, quem conhece assim, um pouquinho da estrutura da língua grega, consegue ver que ele está sendo muito enfático. Porque normalmente não é comum a pessoa falar o próprio nome, né? Ela não precisa falar o próprio nome, né? E aqui Paulo menciona o nome dele, eu, Paulo. E também não é muito comum eles usarem o pronome pessoal eu, esse ego que aparece aí. Então ele fala, ide, ego Paulos, lego rimim. Ou seja, olhem bem, prestem atenção, o que eu vou falar agora é muito importante. O que eu vou falar agora é absolutamente necessário que vocês entendam. Eu, Paulo, digo para vocês, o que é tão importante isso, o que é tão solene isso, porque que ele usou essa retórica aqui tão forte, tão pouco usual, porque ele quer comunicar essa mensagem aí que vem em sequência. Que mensagem é? Se vocês se deixarem circuncidar. Por que se deixarem circuncidar? Né? Porque a exigência da circuncisão estava sendo feita por terceiros, por outras pessoas, que estavam exigindo, obrigando os Gálatas a se circuncidarem, mas os Gálatas não eram, na verdade, obrigados a fazer isso. Eles só fariam se eles quisessem, até porque, não sendo eles judeus, de fato, não havia uma obrigação. Era diferente, se uma pessoa fosse judia, né, nascida em Israel, filho de judeus, aí era uma obrigação nacional, inclusive, fazia parte de uma obrigação nacional, porque se você não for circuncidado, você está fora do povo. Mas um estrangeiro, um gentil, não tinha vocês dessa maneira. Não pensem, a ideia é o seguinte, não pensem que isso vai ser assim, sem consequências. Porque talvez, podia passar pela mente daqueles irmãos lá da Galácia, mais ou menos o seguinte, sabe, já que eles estão falando que é tão necessário, não custa nada fazer, né? É só uma exigência a mais aí, essa questão da circuncisão. Então, por via das dúvidas, né, vamos fazer. Como se eles talvez se justificassem. Paulo está falando que não é para fazer, que não precisa fazer, né, a circuncisão. Mas vai que Paulo está errado, né? Vai que ele não sabe totalmente isso. E vai que esses judaizantes aí, esses pregadores itinerantes judeus, estão certos. Então, vamos fazer as duas coisas. A gente crê em Jesus, claro, a salvação é pela fé, né? A gente crê em Jesus,
Mas, por que não circuncidar? Que também não é assim tão difícil, né, fazer, vai doer um pouquinho, tal, é verdade, mas é tão difícil fazer a circuncisão. Esse era o raciocínio deles. Eles pensavam, a gente pode agradar os dois lados, de certa forma, né? Vamos fazer as duas coisas. Por que será que Paulo não contempla essa opção? Não contempla essa alternativa? É por um princípio fundamental do cristianismo. Um princípio fundamental que diz, ou Cristo ou nada. Não se faz acréscimo. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que estava muito interessada em saber sobre Jesus e queria me fazer um monte de perguntas e queria aprender e tal. Eu comecei a falar, óbvio, claro, né, dar oportunidade de falar mesmo. E tal, mas aí depois de um tempo eu comecei a perguntar por que era o interesse da pessoa, assim, porque não me parecia alguém muito interessado assim, em mudar de vida, mas estava interessado em ter um certo conhecimento. Aí eu comecei a fazer perguntas. Aí no final assim, a pessoa falou, não, é que veja bem, eu já aprendi tudo sobre o budismo, e eu sei tudo do budismo. Também já sei tudo sobre o islamismo, inclusive já fiz uma parte dos rituais necessários, e me citou mais umas 3 ou 4 dessas religiões, e falou, mas por via das dúvidas eu também quero aprender o cristianismo, porque uma dessas aí tem que estar certa, então, por que escolher uma só se eu posso ter as 5? Se eu posso, sei lá, ter umas 4 opções. Então, uma delas não dá para errar, né? É igual, eu estou com várias apostas aqui para tentar ganhar a Mega Sena, né? Eu não estou só com uma apostinha, eu não estou incentivando ninguém a fazer aposta, tá? Só estou usando isso como uma ilustração. Eu só tenho uma aqui, não, eu posso ter várias, porque a minha chance de acertar é maior. O que vocês acham? É maior? Não, é 0. À luz do cristianismo, a chance se torna 0, absolutamente 0. Porque à luz do cristianismo não há acréscimos a Jesus, não se acrescenta nada à pessoa de Cristo. O grande destaque do cristianismo é que Cristo é tudo o que nós precisamos. E se nós pensarmos que nós temos que oferecer ou encontrar alguma coisa adicional, tiramos Cristo da história. E é exatamente isso que Paulo está falando. Se vocês se deixarem circuncidar, isso que vocês estão pensando que é uma coisa, né? Quem sabe, é só mais uma tentativa, vai ver que não é tão grave. Paulo diz, Cristo não os aproveitará. Cristo não os aproveitará. Essa frase de Paulo, ela é muito difícil de traduzir porque ela é estranha. Uma primeira leitura, a gente fica esperando uma outra palavra, porque ele coloca assim, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não os aproveitará. Mas pela lógica da construção, a gente fica esperando que Paulo diga assim, que Cristo não vai ser útil para eles. Que Cristo, se vocês escolhem a circuncisão, então Cristo vocês estão descartando Cristo. Se vocês escolhem a circuncisão, vocês estão descartando Cristo. Essa seria a lógica da construção. E algumas traduções até sugerem essa ideia, mas não é isso que ele está falando. Ele está falando o contrário. Está dizendo, se vocês escolherem a circuncisão, Cristo descarta vocês. Não são vocês que vão descartar Cristo. Cristo não é descartável. Jesus não é descartável. Jesus não dá para aplicar a ele o termo sem utilidade, porque esse é o termo que ele usa, né? Sem utilidade, sem proveito, sem valor, é a expressão que a gente traduz aí como não os aproveitará. Porque, na verdade, significa sem valor, sem utilidade, sem funcionalidade, inútil. Mas não é que, se
nós, ou eles, né, escolhêssemos a circuncisão, nós estaríamos, portanto, né, descartando Cristo. Não, é o contrário. Se nós escolhemos a circuncisão, Cristo está dizendo, vocês não são mais úteis para mim. Vocês não servem mais para mim. Vocês estão fora. Eu não mais os aproveitarei para nada. Vocês não servem mais para nada, para mim. É isso que Cristo está falando. Vocês não têm mais serventia nenhuma para mim. Então, veja que há aqui, né, obviamente, um respeito, né, no texto pela soberania de Cristo, pela grandeza de Cristo. Cristo não é uma coisa que nós podemos manipular. Não é algo que a gente pode pegar e depois descartar. Não é uma coisa, ele não é um objeto. Na verdade, quem decide essa questão do se me pertence ou não, se me é útil ou não, não somos nós, mas é Jesus. Então, está bem claro, né? Se vocês se deixarem circuncidar, Jesus vai jogar vocês no lixo. Vocês vão ser descartados. Vocês não terão nenhum proveito. Ele não os utilizará para nada. Testemunho outra vez, ele fala. Ele está usando só termos muito fortes, né? Esse termo aqui é o martiromai, né? Mais tarde, esse termo martírio, que significa basicamente dar um testemunho formal, vai ter uma conotação, algumas décadas para frente da carta aos Gálatas, de morrer. Aqui ainda não está nesse estágio em que o termo mártir deixou de ter semanticamente um valor ou um sentido apenas de falar algo formalmente e passou a incorporar semanticamente a ele a ideia de morrer por. Ainda não tá nesse estágio. Mas a palavra é forte de qualquer maneira porque ela significa um testemunho formal. Eu estou testemunhando isso para vocês como se estivesse diante de um tribunal. É uma palavra para um tribunal. Então, se reveste de muita seriedade esse termo. Eu testemunho contra vocês, podia ser dito até mesmo. Quero estabelecer esse testemunho aqui, mais uma vez, a qualquer homem. Ele usa um termo aqui, panti, podia ser todo homem, mas o sentido é mais genérico mesmo na passagem, então acho que qualquer homem faz mais sentido. Qualquer homem que se deixa circuncidar, que ele não sabe no que ele está entrando, é isso que Paulo está falando. Ele não sabe a barca furada que ele está entrando. Vocês estão achando que se vocês se deixarem circuncidar, vocês vão estar aumentando as chances de serem salvos? Não, vocês vão estar diminuindo drasticamente essa possibilidade. Vocês não vão aumentar as chances de ser salvos. Ou seja, se vocês vão fazer isso que eles estão exigindo de vocês, porque estão dizendo que é necessário, se não fizer isso, não vai ser salvo, então vocês pensam, bom, não custa nada, vamos fazer então. Não, vocês não estão aumentando a chance de serem salvos. Por quê? Estão aumentando o grau de exigência sobre vocês. Porque se vocês se deixarem circuncidar, qualquer homem, qualquer pessoa aí que se deixe circuncidar, que sob obrigação está de toda a lei guardar. É aqui que nós, então, entendemos de fato que aquilo que os judaizantes estavam dizendo lá para os gálatas, não era que eles tinham que guardar toda a lei. Porque se eles estivessem ensinando que eles precisavam guardar toda a lei, não faria sentido Paulo falar isso daqui. Certo? O ponto é que eles estavam sendo seletivos, escolhendo aquelas três coisas, principalmente, né, acima de tudo, circuncisão. Parece que se tornou uma questão de honra para aqueles judeus recém-convertidos ao cristianismo, né, mas que temiam provavelmente
como de fato veio a acontecer, temiam o distanciamento que podia existir em breve entre os cristãos, gentios e os judeus. A intenção provavelmente deles era boa. A intenção dos judaizantes. Qual era a intenção? Que não houvesse um distanciamento, que a igreja cristã nascente naqueles dias não viesse a se separar definitivamente de Israel. Que permanecesse, porque essas três coisas que eles exigem, né, a circuncisão, a dieta judaica, o calendário judaico, eram as três grandes marcas do judaísmo para o mundo. Então, quando eles pedem e exigem, na verdade, que os gálatas façam isso, talvez lá no fundo esteja uma boa intenção por trás, que é dizer, e assim talvez a gente mantenha o cristianismo mais judaico e menos gentílico, menos estrangeiro. Mas sempre que as pessoas querem controlar a obra de Deus, controlar, humanamente falando, a obra de Deus, por causa de questões humanas, elas atrapalham a obra de Deus. Então, é sempre um risco isso para qualquer pessoa, né? Confundir a sua vontade pessoal para a igreja com a vontade de Deus. É sempre um risco. Que todos os crentes e pastores e presbíteros e diáconos correram na história da igreja. E muitos caíram por causa disso, e por isso que há tantas divisões e tantas seitas, né, no cristianismo. Porque em algum momento as pessoas colocam os seus interesses acima do que está escrito, acima do que está na palavra de Deus. Aqui parece que estava acontecendo isso. Embora a intenção fosse boa, vamos manter coesa esse desenvolvimento inicial da igreja, mas a que custo? O problema é esse, a que custo? A custo de sacrificar o próprio Cristo. Sacrificá-lo outra vez. No sentido de não valorizar suficientemente a cruz, o sacrifício, né, de Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala, não tem esse negócio de escolher três coisas que agradam a vocês ou agradam aos judaizantes e pensar, a gente agora cumpre essas três coisas aqui, está tudo certo para o nosso lado. Ele fala, não. Vai se circuncidar? Ok. E as outras 600 e tantas leis que estão lá, o que você vai fazer com elas? Você vai simplesmente ignorá-las? Você percebe que até hoje há problemas com isso. Até hoje as pessoas vão, muitas vezes no Antigo Testamento, e escolhem uma ou duas coisas lá e tornam isso, né, um padrão para a vida cristã atual. Algumas igrejas há bem pouco tempo, acho que tem igreja até hoje que faz isso. Não se vê mais muito, né? Mas lembra de um texto que fala assim, a mulher não usará roupa de homem. E o homem não usará roupa de mulher, né? O Deuteronômio menciona. Aí, igrejas dizem, então, roupa de homem é calça, portanto, mulher não pode usar roupa de homem. Alguns crentes, algumas mulheres cristãs, passaram a vida inteira debaixo desse jugo, debaixo dessa obrigação, porque alguém seletivamente foi lá no Antigo Testamento e tirou um versículo, tirou uma lei e disse, essa aqui continua valendo hoje. E as outras 604 deixou de lado. Da mesma maneira, as seitas que até hoje dizem, essa comida aqui não pode. Essa carne aqui não pode. É proibido. O que eles estão fazendo? Também sendo seletivos, pegando um aspecto,
identitário, porque é a mesma coisa aqui dos Gálatas. Por que aquelas três coisas? Porque elas eram identitárias, elas mostravam a identidade do judaísmo naqueles dias. Algumas igrejas se construíram e cresceram em cima desses aspectos. Mulher não pode cortar cabelo e não pode usar calça. E isso era uma identidade para elas, para essas igrejas, pelas quais elas se consideravam as únicas certas e todas as outras erradas e perdidas, porque não faziam isso. Agora, recentemente, essas igrejas abandonaram esses costumes, a maioria, né? Algumas ainda mantêm, né, por aí, mas para poder virar mega igreja tem que abandonar esses costumes, senão não cresce, né? Então, isso era um empecilho para o crescimento que esses líderes queriam. Então, tira daí, né? Está atrapalhando. Antigamente ajudava, agora atrapalha, então tira fora. Mas o princípio aqui é o mesmo, a situação é a mesma. E Paulo está dizendo, olha, se você quer optar pelo caminho da lei, não são 3 leis, não são 3 só, nem 10 só. Vamos guardar os 10 mandamentos, não são só 10. Aí são centenas, estima-se que são 612, um número aproximado, não é exato, parece exato, né? Mas ninguém sabe exatamente se é um pouco mais, um pouco menos, depende do desdobramento de uma lei ou outra que pode acontecer, mas estima-se mais de 600 leis, exigências. Paulo está dizendo, não vai aumentar as chances de salvação, não, só vai diminuir. Mas aí, agora ele vai fazer a mais dura das declarações até esse momento. Ele diz, no verso 4, é muito difícil traduzir essa palavra, né? A Revista Ousada fala desligados, mas desligados é uma tradução bem fraca, assim, é bem suave, né? O termo katargel, aqui ele usa katargetete, ele é tão forte que normalmente ele significa aniquilação. Aniquilação é um termo às vezes é usado para quem foi morto, foi aniquilado, foi destruído, foi arrasado. É um termo muito forte. E aqui, então, eu acho que essa tradução fica boa. Foram eliminados de Cristo aqueles que na lei são justificados, ou tentam, né, ser justificados. Da graça caíram. Mas a ideia não é que eles fizeram isso, eles fizeram isso. Não, lembra? Quem é que não vai mais aproveitar quem? Ele acabou de dizer no começo aí, quem é que não vai dizer, você não é mais útil? É Cristo que diz, Paulo fala, Cristo que diz, vocês não me serão úteis, eu não vou aproveitar vocês. Então a ideia é Cristo que os elimina. É Ele mesmo que os elimina de qualquer possibilidade de relacionamento com Ele. Se você pensa que pode se salvar a si mesmo pelo seu mérito, pelo seu esforço, Cristo fala, não conte comigo. Não conte nada comigo. Nada. Você não tem qualquer sociedade comigo. Nenhuma. Você está fora. Usando aquele termo de um programa, né? Você está demitido. Você está desligado. Você está eliminado. Não há chance de salvação se alguém pensa que pode se salvar pela observância de qualquer prática, qualquer regulamentação, seja ela qual for, qualquer prática eclesiástica ou regulamentação, se isso for colocado para a igreja como sendo
um teste da verdadeira fé, um teste da salvação, Paulo diz, então se agarre muito bem a isso aí, porque é só o que você tem. É só o que lhe resta. E não se esqueça de pegar as outras 600 e tantas leis lá também, porque você vai precisar delas. E no final, perceberá que não resolveu nada. Então, observe, o texto não está falando de perder salvação. Alguns usam essa passagem para falar, viu, está falando de perder a salvação, coisa do tipo. O texto está falando do teste da verdadeira salvação. Ele está dizendo quem é salvo e quem não é salvo. Se uma pessoa acredita, pensa que ela pode ser salva pela obediência a alguma regulamentação, seja ela qual for, não é que ela vai perder a salvação, ela nunca terá. Ela nunca obterá. Porque você não pode perder o que você não tem. Você não pode perder o que não é seu. Não pode perder o que você não tem. Então, mas, por outro lado, qualquer chance que você pudesse ter de ser salvo foi eliminada. Qualquer chance que alguém pode ter de ser salvo, se torna nula essa chance a partir do momento em que alguém pensa que deve seguir uma regulamentação extra. E aí Paulo dá uma aliviada no versículo 5, porque realmente foi uma frase daquelas. E agora Paulo ele faz muito isso, às vezes ele bate e depois ele assopra. E aqui ele foi muito fundo, eu, Paulo, vos digo. Foi muito sério, chamou atenção, mas aí ele recua, mas recua não muito, porque ele recua estabelecendo sempre o padrão. Ele diz, nós, porém, você está dizendo assim, bom, apesar de eu ter dito isso para vocês, eu não estou convencido que vocês estão perdidos. Isto aqui é apenas um alerta. Esse é um outro ponto que as pessoas às vezes não entendem quando leem o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, esses alertas todos que a Bíblia faz, Muitas pessoas me perguntam, ora, mas se Jesus, por exemplo, fala, olha, ser fiel até a morte, que quem perseverar até o fim será salvo, se a Bíblia fala também que Jesus fala lá, olha, de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida, aí me perguntam assim, então quer dizer que é possível? É possível que alguém que está com o seu nome no livro da vida seja apagado depois? É possível que alguém que tenha a salvação perca essa salvação? Então, essa é uma má compreensão da função dos avisos. Avisos fazem parte da rotina da graça de Deus. São um dos modos como Deus nos mantém na fé, alertando contra o perigo. Agora, quando você alerta alguém contra o perigo, não é necessariamente que essa pessoa vai sofrer aquilo. Na verdade, você está alertando para que não aconteça. Então, a função dos alertas bíblicos, dessas chamadas tão fortes, Hebreus tem umas 4 ou 5 dessas também, vede que não rejeitais, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Por quê? Porque os seus pais fizeram isso e estão tudo morto, prostrados. Então, agora significa que de fato isso vai acontecer com um verdadeiro crente? Eu entendo que não, eu entendo que é uma placa, é um aviso de segurança, justamente para que não aconteça. E quanto ao texto do livro da vida, Cristo está falando que Ele não vai apagar. Ele está dizendo que Ele não vai apagar, então ele não está dizendo que Ele vai apagar lá para a igreja. Ele fala, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Então, na verdade, Ele está garantindo que a fidelidade, a pessoa se mantém fiel e o Senhor guardará essa pessoa até o fim. Então, Ele diz, nós, porém, pelo Espírito da fé, a esperança da justiça ansiamos, desejamos, esperamos no sentido de esperar ansiosamente. Então ele está dizendo, olha,
apesar de eu ter falado essas coisas tão duras aí para vocês, mas eu estou convicto de que, né, vocês e eu, nós juntos, pelo Espírito da fé, usa essa construção outra vez, o ek pisteus, né, ele está sempre usando esse da fé, que a gente traduz como pela fé, mas que o sentido é algo que provém da própria fé. Então, o que provém da própria fé? A esperança da justiça, a esperança da plena justiça, o que significa aquela absolvição final no último e supremo tribunal, que não é esse aí que, né, julga os habeas corpus do Brasil, mas aquele do grande trono branco, aquele, né, onde todos serão julgados segundo as suas obras. Nós também seremos julgados segundo as nossas obras, porém perceberemos lá que as nossas obras más foram pagas, foram quitadas por Cristo. E perceberemos lá também que as nossas obras boas foram capacitadas pelo Espírito da fé. O Espírito da fé. Essa palavra é muito importante, esse Espírito da fé. Daqui a pouquinho, Paulo vai começar a falar no capítulo 6, ainda no capítulo 5, melhor, sobre o fruto do Espírito. A gente não chegou nesse texto ainda, que geralmente é o mais conhecido de Gálatas, né? O fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Num resumo, é o cristão vivendo plenamente a sua liberdade. A liberdade da fé. A liberdade que o Senhor concedeu para esse que outrora foi um escravo. O escravo do pecado, o escravo da condenação, mas tendo sido comprado, resgatado, alforriado, ele agora não precisa mais viver, se rebaixar, né, se abaixar outra vez aos velhos padrões, porque agora ele pode usufruir da liberdade da fé, da verdadeira liberdade. Ou seja, quando nós obedecemos a Deus, hoje como cristãos, isso é liberdade. Porque nós estamos exercendo, de certa forma, a mesma liberdade de Deus. Deus é um ser livre ou não? Deus é um ser livre. Mas ele pode pecar? Então como ele pode ser livre? Se ele não pode pecar? É porque a verdadeira liberdade é a liberdade para o bem. É a liberdade para fazer sempre o bem. O mal é sempre escravidão. O pecado e o mal é sempre escravidão. Por isso Deus é livre, porque Ele não pode pecar. E essa liberdade o Senhor começou a nos dar através do novo nascimento. Essa liberdade nós teremos plenamente só quando a esperança da justiça se cumprir. Veja, essa esperança da justiça significa a esperança de quando nós seremos de fato justos. Hoje nós somos justificados. O que quer dizer? Declarados justos. O que quer dizer que nós fomos declarados teoricamente justos. Nós somos justos na teoria, não na prática. Porque na prática nós continuamos pecando. Na prática nós continuamos fazendo um monte de coisas que desagradam a Deus. Mas chegará o dia quando nós não seremos justos só forensemente, como diziam os reformados, né, perante o tribunal de Deus, mas nós seremos justos diante de Deus. Quando o pecado não for mais realidade em nós,
quando o Senhor extirpar da nossa vida todos os resquícios da queda, então nós disporemos da mesma capacidade, habilidade de Deus de não pecar, de não mais pecar. Essa será a nossa plena liberdade. Nós ansiamos por isso, Paulo fala. Quando ele usa essa palavra ansiar, esperar, expectativa, eu penso que é um paralelo com o que ele fala em Romanos 8, quando ele diz que existe uma ardente expectativa em nós. Primeiro ele fala que ela está na natureza também, a ardente expectativa da criação. Mas fala da nossa também. Qual é a nossa expectativa mais ardente? É a expectativa de sermos revestidos da incorruptibilidade, revestidos da perfeição do mundo vindouro. Até que isso aconteça, nós temos que conviver com a injustiça. Até lá, por isso, inclusive, só podemos, pela fé, viver. Pela fé. Viver pela fé, meus irmãos, é uma necessidade absoluta. Porque não existe real justiça. Só a declaratória, a qual Deus decretou que nós devemos ser reconhecidos como tal, por causa dos méritos de seu Filho Jesus Cristo. Chegará o dia, entretanto, em que nós não precisaremos mais temer o pecado, temer o mal, temer a queda, porque ela será arriscada das possibilidades do nosso horizonte. Penso que, entre várias coisas, faz parte de esperar, de ansiar a esperança da justiça, isso também que eu disse. Mas veja que o verso 6 agora vai colocar os pontos nos is, porque alguém podia estar pensando assim: poxa, mas Paulo não gosta mesmo de circuncisão, hein? Esse Paulo realmente deve ter um trauma de infância, né? Vai ver que quando ele foi circuncidado muito pequenininho, né? Não cicatrizou, deve ter algum trauma aí, né? Tem algum problema com a circuncisão, porque o homem para falar mal da circuncisão. E aí ele faz questão de dizer qual é o ponto. Ele diz: pois em Cristo Jesus nem circuncisão tem valor, nem incircuncisão. Então, quer dizer, vocês estão achando que o meu problema é o ritualzinho ali, é a microcirurgia? Estão achando que esse é meu problema? Não, é o significado por trás disso. É a intenção errada que está motivando vocês a querer fazer isso. Então, o problema de Paulo não é a circuncisão em si mesma. Tanto é que ele circuncidou Timóteo. Timóteo era filho de um dos pais apenas. O pai não era judeu, a mãe era. E Timóteo não era circuncidado, mas quando foi para Jerusalém, Paulo circuncidou Timóteo. Não tem problema com a circuncisão em si. Mas não circuncidou Tito, porque Tito era 100% gentil. O que ele quer dizer com isso é que a circuncisão acabou como sinal, como marca da aliança no Antigo Testamento. Nós temos uma outra marca, já foi mencionada, o batismo. Através dela nós experimentamos aquela separação que a circuncisão intentava fazer. Mas o ponto de Paulo é dizer: a questão mais importante não é nem a circuncisão, nem a incircuncisão, mas a fé. Então, o que é que não tem valor, ele diz? Em si mesmo, circuncisão, incircuncisão, nada tem valor. O que tem valor? A fé que opera através do amor. A fé, ela fala assim, através do amor energizada.
usa o termo energômene, que a gente usa para energia, né? Energia é uma transliteração basicamente de energeia, que é a expressão grega para uma das várias palavras gregas para poder, para força. O sentido é que o amor dá energia para a fé. Ele está só introduzindo aqui o assunto, porque daqui a pouquinho ele vai falar do amor e da lei. E mostrar que o amor é o cumprimento da lei. Mas geralmente Paulo faz isso. Antes de tratar do assunto, ele vai jogando um pouquinho, uma pitadinha antes, para a gente ir se acostumando com o termo, né? E daqui a pouco ele chega derrubando uma tonelada de conceitos teológicos em cima da gente, tendo relação com aquilo que ele já introduziu, já antecipou. Então, para ficar bem claro, o problema não é em si a circuncisão, não é em si a falta de circuncisão, mas a perspectiva errada daqueles crentes da Galácia, que começaram a pensar que eles tinham que acrescentar algo à fé. Que eles precisavam de alguma coisa adicional à fé. Então, Paulo vai dizer, sabe qual é a única coisa que a fé precisa? Sabe qual é a única coisa que você pode adicionar à fé, que não vai ter problema nenhum? É o amor. A única coisa que você pode adicionar à fé é o amor, mas circuncisão não. Rituais, não. Observâncias, não. A única coisa que você pode acrescentar, aí sim. Porque, na verdade, o amor, fé e esperança são as três virtudes, e aqui ele menciona as três, né? Veja que ele menciona esperança, fé e amor. As três grandes virtudes. Elas são totalmente interrelacionáveis. Uma alimenta a outra. Uma alimenta a outra. A fé, ele diz aí, alimenta a esperança. Está no verso 5. A fé alimenta a esperança. O amor alimenta a fé. É bonito isso, né? Ou seja, quando nós cremos no Espírito, pelo Espírito, a fé faz a nossa esperança na eternidade, a nossa esperança no mundo vindouro, se inflar, se fortalecer. Mas e como é que a fé se fortalece? Como é que a fé é energizada? Como é que a fé pode ser operante? Ela precisa do amor. Porque aí, como ele mesmo explicou em 1 Coríntios 13, se eu tiver tamanha fé ao ponto de mover os montes, se não tiver amor, não aproveita, não é útil, não tem valor. Veja quantos conceitos interrelacionáveis, né? Aqui ele fala também sobre o verdadeiro valor, sobre o que realmente vale. Então, o ponto é, a circuncisão ou a incircuncisão não tem valor inerentes. O que é que tem valor inerente? A fé energizada, operada através do amor. Bom, agora acabou a parte teológica mais densa, Paulo vai mais uma vez para o corpo a corpo, aqui, para a pessoalidade. Ele faz bastante em Gálatas, acho que ele só faz isso em Gálatas. Não, 2 Coríntios também, muito, né? Mas Gálatas, isso está o tempo todo acontecendo. Porção teológica, e aí daqui a pouco ele traz o assunto para o pessoal. Vocês corriam bem. Quem os impediu de seguir a verdade? Este convencimento não é daquele que tem chamado vocês. É um lamento. Quando você fala assim, poxa, você estava indo tão bem. Significa o quê?
que não está mais. Significa que estragou tudo, melou tudo, né? Zerou tudo. Estava indo tão bem, é isso que ele está falando. Vocês corriam bem. Vocês estavam fazendo tudo certinho. Vocês tinham entendido tudo certinho. Estava tudo certo com vocês. Quem foi esse? Aqui ele usa a palavra assim na terceira pessoa do singular. Quem foi essa pessoa que os impediu vocês, barrou vocês, bloqueou vocês de perseguir a verdade? Estavam correndo muito bem atrás da verdade, essa é a ideia. A verdade é esse prêmio da soberana vocação, que ele fala aos filipenses. Vocês estavam correndo muito bem nessa direção, desse alvo, mas daí alguém chegou e parou na frente de vocês, e vocês pararam de correr. É óbvio que ele está falando, né, daqueles judaizantes. Fala, este convencimento, essa persuasão, essa atitude dessa pessoa que fez vocês pararem, estagnarem na fé, não é de Deus. Não. Deus chamou vocês para ir até o fim da carreira. Deus chamou vocês para vocês correrem até o fim, essa é a ideia. Porque lá no fim tem a coroa. Ele chamou vocês para vocês correrem, mas alguém entrou no meio do caminho. Alguém entrou no meio do caminho de vocês, parou vocês. E fascinou vocês, e enfeitiçou vocês, os termos que ele já usou na carta. Ele fala, esse feitiço aí não é de Deus. Não vem daquele que chamou vocês para ir até o final desta carreira. Um pouco de fermento, toda a massa fermenta. Parece ser um dos ditados favoritos de Paulo. Também é um ditado hebraico e muito, muito óbvio, né? Ou seja, você não precisa de muito fermento para levedar, para fermentar a massa toda. Um pouco só já é suficiente. O ponto é dar um pouquinho de atenção para esses caras aí, já é muito. Chega a parecer que tem algum envolvimento pessoal aí por trás do fascínio que os judaizantes estavam exercendo, mas Paulo não menciona isso, então não dá para saber, mas o ponto fica muito claro aqui, né? Ele está dizendo, não precisa de muita coisa, de muitos ensinos falsos para acabar com uma igreja. Não precisa. É só deixar um entrar. É só deixar um se estabelecer. Porque se um entrar e se estabelecer, ele vai levedando tudo mais. Mas como ele bate e assopra, né? Sempre, agora vai dar mais uma sopradinha. Eu estou confiante sobre vocês no Senhor, que nada diferente pensarão. Ou seja, vocês vão mudar de mente. Eu tô confiante que vocês vão mudar o modo de pensar. Vocês não vão pensar diferente. Aqui ele usa aquele termo, né? Fronete. Na verdade, fronezete, que é de fronel, aquela palavra usada lá em Filipenses 2, para descrever o sentimento de Cristo, que abriu mão da sua glória, abriu mão dos seus direitos para poder se submeter, né, à dor, ao sofrimento, à morte. O ponto assim é que Jesus ele tinha uma mente saudável espiritualmente falando, tão saudável que ele conseguia abrir mão dos seus próprios direitos pessoais para poder servir. Então, mais ou menos o que ele está falando aqui é isso. Ele espera que os Gálatas voltem à mente de Cristo, voltem a ter a mente de Cristo, voltem a ter o pensamento correto, voltem a ter a mente saudável. A mente deles, o pensamento deles ficou poluído, se poluiu. Então é preciso retornar à mente sã, ao pensamento. Ele está na esperança de que eles não vão ficar alimentando ainda mais pensamentos, outros pensamentos estranhos.
Porém, né, aquele que perturba vocês, usa outra vez o singular, é aquele, como se fosse uma pessoa, esse grupo devia ter um líder, não sabemos quem é, mas devia ter um líder, um monte de seguidores, mas um chefinho, um chefão, aí nessa história. E aí Paulo já falou deles no começo, e agora no final ele está personificando, está individualizando aquele. Então parece que ele está realmente apontando para o líder, principal líder desse grupo aí de perturbadores, agitadores, podíamos usar essa expressão. Então, aquele que agita vocês, aquele que perturba vocês, aquele que tira essa mente saudável de vocês, aquele que fica complicando as coisas para vocês e desestabilizando, talvez fosse a palavra mais interessante aqui, né? Aquele que fica desestabilizando vocês espiritualmente, emocionalmente, carregará o juízo, vai pagar. Carregará. Levará sobre si, está usando uma ideia bem hebraica, né? Um hebraísmo, leva o juízo sobre si, vai carregar a culpa disso, vai carregar essa culpa, seja quem for. Quer dizer, então, o sujeito é um pouco importante. Quando Paulo usa essa expressão, seja quem for, a ideia é mesmo alguém importante, assim como esse cara aí que vocês consideram. Seja quem for, vai levar a culpa. Versos 11 e 12, né? Paulo diz, agora Paulo faz mais uma defesa rápida dele mesmo, né? Eu, porém, irmãos, se a circuncisão ainda proclamo, porque ainda sou perseguido, então eliminado, não tem verbo essa construção, mas a gente exige, né? Tem que colocar para poder traduzir, eliminado está o escândalo da cruz. O que parece é que os judaizantes provavelmente usaram a questão Timóteo contra o próprio Paulo. Ok? Provavelmente eles usaram a questão Timóteo contra o próprio Paulo, porque nessa guerra de tentar diminuir, né, a importância do outro, eles deviam ter dito, mas ele fica falando aí para vocês que vocês não devem se circuncidar, não devem se circuncidar, e lá em Jerusalém ele circuncidou Timóteo. Então, cadê a coerência de Paulo? Então, na verdade, Paulo, provavelmente por aí, ele prega a circuncisão, ele só não quer pregar para vocês, porque ele quer que vocês fiquem submissos somente a ele. Chegou a esse nível aqui, a acusação que os judaizantes estavam fazendo. Aí Paulo diz, o quê? Eu ainda prego, vocês acham mesmo? Se eu ainda prego a circuncisão, por que eu sou perseguido então? Então estava eliminado o escândalo da cruz. Por quê? Por que está eliminado o escândalo da cruz? Fala, se eu ainda estou pregando a circuncisão, então eu não estou mais pregando o escândalo da cruz. Em que sentido a cruz deixaria, ou antes disso seria um escândalo e depois então deixaria? Difícil entender exatamente o que Paulo tem em mente aqui. Não é fácil interpretar, traduzir. Mas lembrem que ele menciona essa ideia em 1 Coríntios capítulo 1, quando ele diz que a cruz ela tem dois significados para dois grupos distintos. Ela diz que a cruz é loucura para uns, escândalo para outros. Aí, o que é loucura para quem? Para os gregos. Escândalo para quem? Para os judeus. Para os judeus. Escândalo, literalmente, significa pedra de tropeço. Significa algo que bloqueia, que impede as outras pessoas, né, de continuarem, de prosseguirem. Por isso que alguém se escandalizou, é alguém que largou tudo, abandonou tudo. Ele encontrou uma pedra de tropeço insuperável.
quando Paulo fala que se ele estivesse pregando a circuncisão, estaria eliminado o escândalo da cruz, é justamente por causa que Paulo está pregando a cruz como a única e absolutamente única forma de salvação. E é isso que os judeus não aceitam. É isso que os judeus não servem. Por quê? Porque eles querem as outras coisas. Eles querem que se continue observando as outras práticas judaicas, ou pelo menos uma parte delas. Mas a insistência de Paulo de dizer é só a cruz, é só a cruz, é só a cruz, é um escândalo para os judeus. É uma pedra de tropeço para eles. É algo que os impede de seguir a verdade. Provavelmente também o fato, acrescente-se a isso, o fato de pregar a salvação através de um Messias crucificado. Ora, cruz é um instrumento de morte, é um instrumento de uma penalidade, né? A morte, a pior das penalidades. Como é que você pode anunciar um Salvador? Como que ele pode ser Salvador se ele foi crucificado? Isso é escândalo, é pedra de tropeço. Então vamos minimizar esse escândalo como? Fazendo concessões. Concessões. Os gregos querem sabedoria. Os judeus querem sinais. O que são isso? Concessões. Concessões. Fazer concessões para eles. Mas nós pregamos o escândalo, a loucura. Nós pregamos o Cristo crucificado, sem acréscimos e sem subtrações. Apenas isso. Nós pregamos o Cristo crucificado. Então, deve ser esse o sentido que ele está falando aqui também, que estaria eliminado o escândalo da cruz, se ele ainda estivesse pregando, fazendo concessões aos judeus. E uma das concessões aí seria, então, a circuncisão. E aí, eu acho que quando Paulo escreveu isso, né? Então eliminado está o escândalo da cruz, isso motivou a escrever essa última frase, que é a mais, né, arrepiante das frases até aqui na carta, e já tivemos várias. Ele diz, seria bom. Ele não fala assim, eu quero, é mais, quisera, seria bom que se cortassem mesmo esses caras que querem cortar vocês. Essa é a ideia, porque a circuncisão é o corte, é cortar alguma coisa, né? Cortar o prepúcio. E Paulo diz assim, esses caras aí fariam um favor para a humanidade se eles cortassem um pouco mais, né? E se eles se cortassem. Isso soa um pouco estranho para nós, não soa? Soa um pouco estranho para nós. Por quê? Porque nós temos assim a formação, por causa de vários motivos, várias razões, que eu não tenho tempo de explicar, mas a gente sempre tem aquela formação do tem que amar, sempre amar. E de fato é um mandamento bíblico, amar o próximo, amar até o inimigo. Se ele te bate numa face, oferece a outra. Se ele te exige a segunda capa, a camisa da capa, andar uma milha vai duas. Ou seja, como harmonizar essas passagens que nos chamam para uma vida de amor e de abnegação e de amor ao próximo e amor até aos inimigos, com Paulo dizendo aqui, não seria nada mal se esses caras aí se decepassem. E alguns até acham, como ele usa o termo cortar, que ele estava falando de castrar.
E não é impossível. Não é impossível, não está claro, não uso o termo técnico para isso, mas até tem tradução que fala isso. Tradução fala que se castrassem esses que prejudicam vocês. É um termo mais forte ainda. Talvez ele quis dizer isso mesmo, não temos certeza, mas tem uma tradução aí, usando esse termo, essa expressão. E aí, como reconciliar? Como harmonizar? Ou podemos dizer que aqui eu acho que Paulo exagerou, passou do limite, pecou aqui, o que a gente pode falar? O que vocês acham? Bom, a questão toda é o seguinte: lembram dos salmos imprecatórios? Quem já ouviu falar de salmos imprecatórios? O que são imprecatórios? São salmos que têm imprecações. Imprecações é imputação de responsabilidade e desejo de que justiça seja feita. Muitas pessoas falam assim, eu gosto muito de ler os salmos, porque eles são tão tocantes, eles falam tanto ao meu coração. Eu falo aquela parte também que ele fala para esmagar os filhos lá de Babilônia contra a parede. Tomara que alguém pegue os filhos e esmague contra a parede. Também acho tocante isso, é um texto também que é emocionante, não parece muito emocionante, esses textos como esse. Mas também estão na Bíblia, também estão na Palavra de Deus. E por que é que estão lá? Por que é que o todo amoroso Filho de Deus pegou um chicote e saiu descendo nas costas daquele pessoal que estava lá fazendo negócios, dentro lá da estrutura do templo? Por quê? Então, porque o ponto aqui é vindicação da justiça de Deus, defesa da santidade de Deus. Nós nunca podemos agir em defesa própria, a Bíblia fala. Paulo não está aqui agindo em defesa própria. É uma defesa da verdade, é uma defesa da justiça de Deus. O que esses judaizantes estão fazendo é muito grave, não é superficial, não é só um costumezinho a mais que eles querem implantar na igreja. Eles estão atacando o próprio coração do Evangelho, o próprio coração da mensagem salvadora. Então Paulo diz, eles vão levar a culpa sobre si. Era melhor que eles morressem. Era melhor que eles não continuassem. Claro que nós todos devemos tomar cuidado, com imprecações. O fato de a Bíblia usar imprecações não nos autoriza a usá-las indiscriminadamente. Não nos autoriza. Mas não é errado que nós peçamos, venhamos a pedir a Deus que Ele leve embora um pouco desses perversos desse mundo, e que, já que não vão se converter mesmo, que vão mais cedo para os quintos dos infernos, para o lugar que lhes pertence. É uma questão de aquilo que, lembra, debaixo do altar, as almas dos decapitados, elas clamaram exatamente isso por Deus. Até quando, Senhor? Até quando? O Senhor, que é um Deus justo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Ou seja, elas estão falando, por nós é já. Nós queremos é agora. Mas, até quando significa quando o Senhor quiser? Quando o Senhor quiser. E a resposta, inclusive, para aquelas almas foi, descanse mais um pouquinho, porque ainda falta morrer mais alguns. Mais alguns ainda têm que ser mortos, como vocês foram. Quando se completar o número, aí eu vou fazer a justiça.
Então, a única ira permitida na Escritura é a chamada ira santa. Ira santa não é ira pecaminosa. Ira pecaminosa é aquela que eu fico irado porque você me maltratou. Isso é ira pecaminosa. Sempre será pecaminosa. Esse tipo de ira. A ira santa é aquela que eu fico irado, você pode ficar irado, ao ver o nome de Deus ser ofendido, menosprezado. Aí você tem até a obrigação de ficar. Porque se não ficar, é porque não se importa com Deus. É porque no fundo você não está nem aí com Ele, com o nome dEle. Tanto faz como tanto fez, se alguém ofende a Deus para você. Se isso não mexe, não incendeia alguma coisa dentro de você, alguma coisa está errada com você. A ira santa, ela é plenamente justificável. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque é muito fácil para nós confundir ira santa com defesa própria. Porque às vezes eu fico bravo com o blasfemo que está blasfemando de Deus, não por causa da justiça, da santidade de Deus, mas porque eu estou me sentindo ofendido. Ele está ofendendo a minha religião. Ele está ofendendo a minha prática, a minha postura, a minha vivência. Isso não é ira santa. Isso é só uma autojustiça, uma autodefesa. Então, o limiar entre ira santa e ira pecaminosa é bem tênue e nós temos que tomar muito cuidado com ela. Finalizando, pouquíssimas considerações ainda teológicas para fecharmos. Vamos tentar resumir aí o ensino dessa passagem. Ligando com a anterior, né? Somos libertos, alforriados, pois, como ele disse no capítulo 4, somos espiritualmente filhos de Sara, portanto, filhos da promessa. A promessa foi recebida por Abraão pela fé. Nós devemos continuar mantendo o padrão da fé, e não uma tentativa de obediência cega ou pouco inteligente à lei, não uma coisa seletiva. Essa tentativa seria o mesmo que voltar à escravidão, se prostrar outra vez, ou se tornar, na linguagem do texto anterior, um filho da escrava, um filho de Agar. A seletividade em guardar alguns mandamentos, como se necessários fossem para a salvação, é demonstração de profunda ignorância. Pois nesse caso, a pessoa teria que tentar guardar a lei como um todo, e ninguém simplesmente conseguiria fazer isso. Ao assumir esse pensamento, essa pessoa precisa entender que Cristo não fará mais qualquer diferença para ela. Cristo não vai mais abençoá-la. Cristo não produzirá nada na vida dessa pessoa, nem a graça. Então a ideia é, não conte comigo, não conte com a graça. Você só tem a você mesmo e a lei. Vire-se. Paulo mostra então que o problema não é a circuncisão em si mesma, mas o sentimento ou pensamento errado que os gálatas estão alimentando em relação a isso. Eles poderiam ter colocado qualquer outra prática no lugar da circuncisão e cometeriam o mesmo erro, por causa do sentimento, da mente errada. Então Paulo esclarece que ser livre significa ter, através do Espírito, a esperança da justiça. E ser livre significa ter uma fé que trabalha através do amor, uma fé energizada através do amor. E é isso, meus irmãos, que nós tínhamos para falar sobre Gálatas capítulo 5. Espero que o Senhor tenha acrescentado à sua vida, ao seu coração, um pouco mais da sua palavra. Alguém quer perguntar alguma coisa?
No questions. Vamos orar então. Vou pedir ao presbítero Eliseu que nos dirija numa oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esses momentos, ó Pai, de meditação na Tua Palavra, depois de um dia de atividade, de trabalho. E muito obrigado, Pai, porque a Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Deus de amor, nós te pedimos, ó Pai, que sejamos praticantes da Tua Palavra e não somente ouvintes. Deus de amor, esteja conosco, na volta aos nossos lares, nos acompanhe, nos proteja, abençoa a nossa igreja, Senhor, e dá a todos nós uma noite de sono tranquilo e reparador. Oramos com gratidão, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.